Bom, pessoal, então, como tópico derradeiro para a gente conversar no âmbito dessa criminalidade empresarial, está o compliance empresarial, né? A estruturação de programas internos na empresa que vão não só qualificar o pessoal para uma governança corporativa mais adequada, como também vão adotar medidas de prevenção ao delito e, eventualmente, colaboração com a repressão do delito. Eu queria que vocês tivessem presente que a ideia de compliance, embora a gente esteja tratando aqui como compliance criminal, ela vai um pouquinho além, do que é o compliance criminal. Como eu já disse outras vezes, é o professor saudoso, né, Zygmunt Bauman, ele, ele dizia o seguinte, que a globalização econômica ela criou uma figura dos proprietários ausentes, que são aquelas pessoas que aportam recursos de capital na empresa, mas que não controlam a gestão da empresa. E depois da crise financeira de 2008, ganhou um forte impulso a ideia de governança corporativa. Em outras palavras, busca de estabelecer um código de ética na empresa para limitar as possibilidades de prejuízo que possam ser causados à empresa pela condução por parte dos dirigentes que não são necessariamente os controladores. Então, essa adoção de um código de ética interno não leva você a confundir o compliance, que é toda essa pauta ética visando minimizar riscos dentro da auto-organização da empresa, e o compliance criminal, que é voltado principalmente para a prevenção de crimes e colaboração com as autoridades estatais na investigação de delitos. Dentro dessa ideia do compliance empresarial, surgem duas figuras que são interessantes e que o professor Gueiros dedica algum tempo a trabalhar com elas. Uma é o whistleblower, que é aquele sujeito que, não vinculado com o crime, presta uma informação sobre o crime e pode ser aí agraciado com algum tipo de prêmio, né? É o vulgarmente conhecido como denunciante do bem, né? E esse denunciante do bem, ele pode eventualmente ficar diante de situações um tanto quanto críticas, pessoal. Por quê? Porque existem expedientes, como diz o Peter Gottschalk, relacionados como é que se diz? A retaliação do whistleblower. Se você pegar o caso da Vale do Rio Doce e for acompanhar o depoimento do presidente da Vale do Rio Doce, ali ladeado por dois advogados que são professores, né? Um deles na USP, né? Renomado, o Pierpaolo Bottini, que está assistindo ali o ex-presidente da Vale. No depoimento dele ao delegado, há uma pergunta sobre o fato da Vale ter recebido uma denúncia por meio de um canal interno e quanto à possibilidade de a barragem ruir, e ainda assim a resposta dele tenha sido por e-mail, no sentido de que precisamos descobrir quem é esse câncer e extirpá-lo da empresa. Então, o whistleblower, esse colaborante, ele fica sujeito a uma série de riscos e os partidários de uma tese limitadora do direito penal econômico, eles dizem o seguinte: é imoral você premiar um sujeito porque ele denunciou um crime. Os Estados Unidos faz isso sem qualquer problema e há prêmios elevadíssimos, considerados o montante do dinheiro recuperado. Então, assim, você tem a SEC, que seria a nossa equivalente da CVM, ela paga prêmios elevadíssimos quando você tem a descoberta de um crime e a recuperação por parte do Estado de valores, né? Então, e isso é completamente normal, né? Faz parte, né? Você, na verdade, está instrumentalizando uma criação de um risco maior para a atividade econômica, criminosa, óbvio, a atividade econômica que se desvia das barreiras legais, de modo a tentar inibir, né? Ou seja, qualquer um pode colaborar e ganhar um dinheiro a partir do crime. Na verdade, isso estimula uma participação. Todavia, pessoal, essa participação só vai concretamente funcionar se as pessoas não tiverem medo de retaliação. Se tiverem medo de retaliação, se tiver risco, é evidente que o informante do bem não vai aparecer para auxiliar. A outra figura que é importante no contexto do compliance empresarial é o diretor de compliance, que é o sujeito que vai ter responsabilidade por
criar canais internos de denúncias, promover apurações, comunicar à cúpula da direção que ocorreu um delito, ou ocorreu um desvio, para que essa cúpula da direção adote as providências necessárias. E, sob o prisma da responsabilidade penal, há dois pontos que são interessantes para a gente. O primeiro deles é o seguinte: o fato de a direção delegar ao diretor de compliance um poder de fiscalização sobre eventuais delitos que ocorram no âmbito da empresa, isso não exime de forma alguma os dirigentes de um dever de supervisão. Em outras palavras, eu estruturei o compliance aqui na empresa, então agora eu estou tranquilo que eu não vou mais responder por nada. Negativo. Você enquanto dirigente, tem que estruturar o compliance, dar condições dele funcionar, não pode ser meramente um compliance de fachada, e você tem que supervisionar se o compliance está de fato funcionando. Tá? Se não estiver, aí você não pode reconhecer validade naquela estrutura de compliance e, consequentemente, a responsabilidade penal de quem deixou de supervisionar pode ser assentada. Mas o interessante é o seguinte: quem assume o cargo de diretor de compliance, ele, em tese, ele assume determinados deveres, né? E a responsabilidade dele seria uma responsabilidade omissiva, por não fazer algo que ele assumiu o compromisso de fazer. Então, a colocação da omissão imprópria do diretor de compliance, né, ela aparece, com a assunção desses deveres, no artigo 13, parágrafo 2º, letra B, porque ele assume voluntariamente o dever de exercer essa função. Diante disso, o professor Arthur, se socorrendo da doutrina espanhola de Carlos Martínez Bujan Pérez, diz o seguinte: olha, como é que eu posso fixar a responsabilidade penal do diretor de compliance, do compliance officer? Ele diz, bom, primeiro, ele vai ter que se omitir. A omissão deve se referir a um crime que ainda não aconteceu quando ele assume a direção de compliance. É evidente, falta nexo de causalidade você imputar um crime ao sujeito se ele está entrando depois que o crime já aconteceu. Tá? Então, ele não poderia responder por um crime que já foi acontecido. Mas se ele não comunicar? Não existe prevaricação no âmbito administrativo, né, pessoal? Então, ele não teria nenhuma responsabilidade. A segunda anotação que o professor Arthur concorda do professor Bujan Pérez é a seguinte: deve ser uma omissão de conduta contrária aos deveres assumidos. Ou seja, eu assumi o dever de comunicar que ocorreram delitos, mas agora eu fiquei inerte. Então, tem que haver uma conexão entre o descumprimento do dever, a ocorrência do crime internamente e como é que se diz? Aquilo que ele tinha se comprometido a evitar. Paneiro, como assim? Me explica concretamente. Bom, vamos lá. A gente estrutura um programa de compliance. Eu, ao estruturar o programa de compliance, crio canais de denúncia. Esses canais de denúncia, através de um deles, qualquer pessoa pode comunicar ali, olha, um determinado funcionário está pagando propina para terceiro, para não sei lá. O diretor de compliance, a partir daquele momento, está ciente daquilo. Ele tem que adotar providências no sentido de evitar que aquilo ali prossiga acontecendo ou apurar se já aconteceu e não tem como ele mexer. Tá? Se ele só toma ciência depois que já aconteceu, não existe possibilidade de responsabilidade penal. Se ele toma conhecimento, o papel dele, comunicar à direção da empresa para que sejam adotadas as providências de comunicação e tudo mais. Mas guardem isso. E por fim, pessoal, o risco decorrente do cometimento de um delito que não foi por ele pedido deve ser um daqueles riscos que ele esteve encarregado, ou seja, que está conectado com o dever dele de impedir riscos, por exemplo, de corrupção. Riscos de quê? De lavagem de dinheiro dentro da empresa. De que mais? De prática de crimes ambientais. Então tem que haver uma conexão, tem que estar tudo muito bem especificado. E aí vem a seguinte pergunta do professor Gueiros. Bastaria o diretor de compliance comunicar à cúpula para que ele se isentasse de responsabilidade penal? E ele diz o seguinte: olha, existem diversos modelos de regulação, cada empresa pode ter a sua forma de regulação e as suas atribuições internas que o diretor de compliance vai assumir. Exemplo, ele pode assumir o dever também dele já comunicar diretamente ao Ministério Público. Ele não o faz e o crime continua acontecendo. Então, a gente vai começar a pensar
na possibilidade de responder. Então, ou seja, a estrutura da empresa pode variar de modo a que você tenha diferentes responsabilidades a partir dos tipos de deveres que são estruturados internamente, conforme a conveniência da empresa. Então, essa omissão tem que ser uma omissão contrária a esses deveres, mas, a princípio, o professor Gueiros diz que a comunicação aos andares superiores de decisão é suficiente para livrar da responsabilidade. E aí a gente pode relembrar o caso do mensalão, que o diretor de compliance do Banco Rural comunicou que estavam havendo empréstimos irregulares, acho que para o Marcos Valério, no esquema lá com o Partido dos Trabalhadores, e a direção simplesmente passou por cima de tomar qualquer providência e deixou que os empréstimos continuassem sendo renovados de maneira ilícita. Tá? Com isso, o diretor de compliance não foi condenado, seu depoimento foi tomado no mensalão e a presidente do Banco Rural foi objeto de condenação. Ok, meus amigos? Com isso, nós concluímos esses encontros, tanto de direito econômico quanto de direito penal econômico, esse aqui um pouco mais breve, e espero que a gente tenha ajudado vocês nessa preparação derradeira aí para a prova do MPF. Tá? Tenham fé, tentem fazer o máximo de revisão nesse período e sejam bastante pacientes na hora da prova para não deixar escapar um detalhe. Às vezes, uma ou duas questões que você deixa escapar por uma falta de atenção, uma pressa, ou qualquer que seja, pode ser decisivo para você passar ou não passar, para ir para a segunda fase ou não ir para a segunda fase. Tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, pela paciência, por participar conosco desse projeto e muito boa sorte para cada um de vocês.